Muito bem, olá para você, seguidor e seguidora do Portal BNT. Estamos aqui ao vivo para a nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região dos Campos Gerais. Hoje vamos receber ele, o prefeito mais jovem eleito de Irati e o mais jovem de toda a região, Emiliano Gomes, prefeito de Irati. Muito boa noite para você. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Portal BNT. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os participantes aí, ouvintes, enfim, as pessoas que prestigiam o Portal BNT. É um prazer poder estar aqui. Agradeço o convite, a gente fazer esse bate-papo aí de maneira proveitosa, esclarecer tudo que for possível. Perfeitamente. Olha só, o Emiliano foi eleito em Irati com 15.334 votos, uma diferença bem acirrada para o segundo colocado, que teve um pouco mais de 900, menos 900 votos que o senhor. Queria saber, primeiramente, como foi essa vitória para o senhor numa disputa tão acirrada lá em Irati? Olha, realmente foi uma disputa bastante acirrada, justamente porque nós estávamos aí sem a máquina pública, né? Nós tínhamos apoio evidente de alguns partidos, entre eles 6 a 7 partidos, e o meu como presidente do PSD. Nesse sentido, a gente percebeu assim que houve uma grande união do outro lado, né, com o prefeito e ex-prefeitos e também aí praticamente 90% da Câmara de Vereadores que estava contrária a nós. Então foi uma eleição bastante atípica, mas respeitando o desejo da população. Para nós, de certa forma, por mais que a eleição tenha sido um pouco atípica no sentido de entender que várias eleições no Paraná, no Brasil, estão mudando um pouco o formato do pensamento do eleitor, mas eu já vinha construindo a minha caminhada desde 2016. Então eu fui candidato a prefeito em 2016, fui candidato a prefeito em 2020, e todas essas vezes que eu fui candidato, eu sempre levantei uma bandeira de renovação, de independência para poder governar, de mudança. Nesse sentido, isso ao longo do tempo veio crescendo, né? Então, na primeira eleição eu fiz 5.000 votos, na segunda eleição eu fiz 10.500 votos e agora 15.334 votos. Então, mais ou menos assim, a gente foi construindo e pavimentando esse caminho, tem mais aí de 10 anos, eu fui vereador também, fui secretário, estive na liderança do governo do estado, na Assembleia, e nesse sentido aí a gente olha essa eleição como uma grande vitória, porque a gente vem construindo há muitos anos. Então, por mais que tenha sido uma diferença pequena, mas que fosse de um voto, nós ia celebrar do mesmo jeito, da mesma forma. E agora o que dá para entender é realmente que a população decidiu renovar, mudar. Então a gente está muito esperançoso para fazer um bom mandato. Perfeitamente, prefeito. E justamente sobre isso, essa diferença pouca aí, o senhor teve 44,95% dos votos contra 42,31% do seu adversário, É. e uma terceira adversária somou apenas 12%. Eu queria saber, nessa campanha tão acirrada, eu lembro que até na apuração foi uma disputa bem acirrada ali É. entre o senhor e o seu oponente. Como foi a campanha? Como foi fazer essa campanha lá em Irati com essa disputa tão acirrada entre o senhor e o outro candidato? Veja, foi assim, no sentido, como eu falei, né? Nós estávamos em 6, 7 partidos, contando com o meu, mas nós estávamos contra a máquina pública, né? Então, nós estávamos contra o prefeito e 4 ex-prefeitos, 90% da Câmara estava contra nós, então realmente foi muito difícil a gente poder, e a gente sabe o peso que isso tem numa eleição. Porém, é evidente que o desejo das pessoas pela renovação, pela mudança, acabou se sobressaindo. Então ficou muito clara a eleição. A população tinha 3 opções. Tinha a opção de escolher a candidata do PT, do Partido dos Trabalhadores, o candidato que era representado por ele, que era o candidato da continuidade do governo do ex-prefeito, e o candidato que era eu da renovação, da mudança. Então a eleição, em determinado momento, que o tempo foi passando, ficou muito claro para as pessoas. Elas tinham a opção de escolha, né? Ou a esquerda, ou o candidato da continuidade, ou o candidato da mudança, que era eu. Então, é evidente que toda eleição é uma eleição. Essa é a minha 5ª eleição, né? Eu fui candidato a vereador em 2012, me elegi, fui candidato a deputado estadual em 2014, não me elegi, fui candidato a prefeito em 2016 e a prefeito em 2020 também, não me elegi. Nesse período, foram eleições também acirradas, a última eleição, a gente quase logrou êxito, faltou, se eu não me engano, 2.000 e pouquinhos votos, então foi praticamente uma margem semelhante, porém era outro candidato, né? Era o atual prefeito. Mas enfim,
É uma eleição que a gente olha como acirrada, mas a gente sabe que a diferença pode ter sido bem maior, justamente por entender que nós fizemos assim uma campanha muito pé no chão, com pouco recurso, muito pouco recurso, e isso dentro do limite esperado, assim, o que fizemos foi algo muito novo, mas isso foi reflexo de um bom time. O nosso time, Carlos, estava muito bem preparado, as pessoas aí que estavam conosco estavam muito animadas, então deu para sentir a energia, a vibração de todos que estavam caminhando junto com a gente. Tá certo, olha só, nós estamos aqui conversando com Emiliano Gomes, prefeito eleito de Irati. Ele tem 33 anos, é o mais jovem prefeito eleito da cidade e de toda a região dos Campos Gerais nessas eleições de 2024. Prefeito, o senhor falou aqui de 5 eleições que o senhor disputou e o senhor é uma pessoa jovem, tem 33 anos. Queria É. saber como que deu o seu interesse pela política tão cedo assim, que já em 2012 o senhor já se elegeu vereador e foi caminhando aí até É, chegar à prefeitura. que bacana, veja, minha jornada começou quando eu tinha 21, então eu fui candidato a vereador pela primeira vez e quando eu fui candidato eu sempre tive uma vontade de ajudar. Eu sempre fui, na verdade, envolvido desde da minha infância com projetos sociais. A minha mãe sempre me levava a fazer projetos sociais na Cidade da Criança, entre outras instituições. Então esse espírito de cooperação, de união, de ajudar as pessoas sempre teve muito intrínseco em mim. E o momento de 2021 foi um divisor de águas, assim. Eu bati contra a minha família, falei, não, eu vou ser candidato, eu quero ser candidato. Tanto é que eu era o único candidato mais jovem daquele pleito, não tinha outro. E eu me elegi, fui o mais votado, o vereador mais votado, com 1.418 votos, em 2012. Cumpri o meu mandato, fui um vereador muito atuante, legislei, fiscalizei, eu era oposição no momento. No momento era do Partido Trabalhadores o prefeito. E assim, cumpri com a missão. Porém, as duas vezes que eu disputei com o atual prefeito, a prefeitura de Irati, ele vinha de uma caminhada de 20 anos de disputa. Então ele foi praticamente, ele teve a mesma trajetória, ele foi o candidato uma vez, perdeu, outra vez perdeu a terceira, na quarta que ele se elegeu. Então, quando ele disputou a quarta eleição, eu enfrentei ele em 2016. Então ele já vinha construindo, né? E a gente percebe assim que em algumas cidades, como o exemplo de Irati, né, uma cidade menor, me parece que essa construção é necessária para que você chegue ao cargo de executivo, né? Nós temos uma cidade bastante conservadora, que tem um pensamento muito tênue com relação à questão desse preparo, dessas disputas, exceto quando tem eleição para eleição, às vezes aparece alguém assim do nada e acaba ganhando a eleição. Mas a cidade como Irati é difícil, é necessário essa construção. E é evidente que a população entendeu que agora a gente está muito bem preparado, né? A minha formação é gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Faço uma pós-graduação agora pela PUC em cidades do futuro e impactos socioambientais. Eu estudo muito, né? Me preparei muito também. Então, na liderança do governo, ajudei muito Irati. Eu trouxe mais de 20 milhões de reais para a cidade nos últimos 3 anos, sem ser prefeito. Então, assim, a comunidade entendeu a necessidade dessa mudança, dessa renovação. E ela foi construída desde lá de trás, né? Como vereador, fazendo os projetos de lei, fiscalizando, e participando ativamente das eleições, e como servidor público também, sempre ajudando a cidade. Então foi um caminho muito sólido que a gente construiu, e Deus abençoou que a vitória chegou. Perfeitamente, prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre política, e agora eu queria falar sobre a transição de governo. O senhor Legal. foi eleito no domingo, dia 6 de outubro, agora já passou essa fase de comemoração, agora é a hora de começar a transição. Eu queria saber como está esse processo com o atual prefeito, visto que ele é da oposição, Aham. o candidato dele acabou não sendo eleito É. lá em Irati. Como está esse processo, essa relação do senhor com o atual prefeito? Tá tranquilo. A gente tem uma conversa amistosa. Eles agora, ontem, determinaram o decreto da equipe de transição. O nosso também está saindo já, a gente já indicou os nomes na semana passada. Assim que for publicado o decreto, a gente vai iniciar os diálogos entre as equipes. O que me parece, o que a gente escuta aqui, eles estão tranquilos com relação à transição. Nós estamos com a equipe pronta, já fizemos algumas reuniões. Vamos levar muito a sério essa transição, justamente para poder
fazer com que a gente tenha segurança no nosso mandato, né? Então a gente precisa fazer um levantamento de todas as áreas, enfim, toda a documentação, entender como é que está cada secretaria. E eu não tenho dúvidas que eles vão criar objeções ou restrições de fornecer qualquer documentação. Até porque a gente está respaldado com um corpo jurídico bem forte, justamente para a gente poder fazer uma transição tranquila, segura, né? Assim como determina a lei de transição. Então, estamos bastante motivados aí em fazer nesses próximos 60 dias uma transição segura e a gente poder começar o mandato com mais firmeza, mais tranquilidade. Muito bem, prefeito. E ainda sobre essa transição, eu queria falar sobre o seu mandato. O senhor já tem definido os seus secretários? Já começou esse processo de escolha do É, secretariado ou ainda não há uma discussão para esse já, momento? na verdade, sim. A gente anunciou um único secretário, que foi presidente da Associação Comercial, que é o secretário de Administração, Oscar Muschel, uma pessoa muito íntegra, muito correta, tem um histórico empresarial bastante reconhecido na cidade, então a gente optou pela fazer o convite a ele e ele de bom grado aceitou. É uma pessoa que ele é muito técnico, né? Ele entende muito sobre administração, tem espírito público, tem vontade de ajudar o município. Então a gente trouxe uma pessoa na Secretaria de Administração, aí já é anunciado, né? Justamente para corresponder aos anseios da comunidade, que é aquilo tudo que a gente pregou na campanha, fazer um novo governo, a gente trazer pessoas técnicas para dentro do governo, e assim vai ser durante toda a escolha do secretariado. Nós vamos fazer um secretariado técnico, pessoas que realmente entendam da pasta. Muitos aí têm nos criticado sobre a possibilidade de fazer um secretariado político, e não é o meu objetivo. O meu objetivo é resolver o problema das pessoas. As pessoas estão ávidas para que a gente resolva o problema delas. Então, nós temos que corresponder, e eu, como futuro gestor, eu tenho obrigação de responder esses anseios da comunidade, que é trazendo pessoas que vão resolver o problema das pessoas. Então, esse é o meu objetivo. A gente sabe que é difícil nesse meio político, né, a gente fazer determinadas escolhas, mas eu fico com aquilo que eu disse durante a campanha, que é montar uma equipe extremamente qualificada para a gente poder responder aquilo que as pessoas esperam de nós. Tá certo, prefeito. Ainda falando sobre esse processo político, na Câmara de Vereadores foram eleitos 10 vereadores para a próxima legislatura. Acredito eu que, pelo que estou vendo aqui, a maioria é de oposição ao senhor, Sim. ou pelo menos estava na Outro coligação do grupo. candidato que foi derrotado. Eu queria Sim. saber como que o senhor pretende dialogar com a Câmara e se você acha que pode ter empecilhos visto Não. essa Veja, situação? Carlos, eu acredito que não. Por quê? Os vereadores querem, eu fui vereador, né? Querem cumprir com o seu papel, cumprir com o seu mandato. Todos os vereadores que se elegeram, sem exceção, eu os conheço, quero muito bem todos eles e quero poder fazer com que o executivo e o legislativo trabalhem de forma harmônica, né? São poderes distintos, né? Mas a gente sabe que um precisa do outro e a gente, de fato, vai manter um diálogo muito positivo com os vereadores, justamente no sentido de entender que a cidade é uma só, a eleição passa, a cidade é uma só. Nós precisamos unir as pessoas, unir a cidade, e isso começa com os representantes, com os vereadores. Então, eu quero estender a mão para os vereadores eleitos, já liguei para todos. A ideia é que a gente possa, de fato, trabalhar em conjunto, porque eles são os fiscalizadores, eles estão nos bairros, eles estão no interior, eu já vivenciei isso, eu sei como isso é. Então, não vejo que teremos problemas, por mais que eles estavam na outra coligação, mas, como eu disse, o objetivo, tanto nosso quanto deles, é fazer um bom mandato. E dentro da Câmara eu não vejo nenhum opositor ferrenho que queira prejudicar o andamento das cidades. Pelo contrário, eu vejo pessoas gabaritadas, com inteligência, que querem o melhor para a cidade. Eu tenho certeza que, com bom diálogo, a gente vai conseguir construir essa boa parceria. Tá certo, olha só, a gente tá aqui entrevistando o prefeito eleito de Irati, Emiliano Gomes, ele que é do PSD. E antes de a gente falar sobre as metas, as principais propostas para o início do seu mandato, eu queria falar sobre a sua vice, a doutora Larissa. Larissa, ela que é do Republicanos. Eu queria saber Ah. por que o senhor escolheu ela para ser a sua vice-candidata. Veja, hoje nós temos, Carlos, um problema muito sério em Irati. 60% da nossa população ela sofre
com a questão da saúde, né? Nós temos um déficit na saúde muito grande, temos alguns problemas pontuais nas UBS, alguns problemas pontuais na UPA, né? Que na verdade é um pronto atendimento municipal, falta de medicamento, falta de médicos, enfim, uma demora no exame de consultas especializadas, e tudo isso, desde o início que a gente começou a fazer a nossa composição, veio de encontro com aquilo que a gente quer representar e renovar na cidade. Então, nós começamos um diálogo há 6 meses antes da eleição com a doutora Larissa. Ela é médica, ela é mãe, é esposa, mas enfim, a atuação dela na saúde já vai fazer mais ou menos 20 anos como médica de postinho de saúde, né? Ela trabalhou em vários bairros da nossa região e ela tem essa vontade, esse espírito público de ajudar, principalmente na área da saúde. E a gente teve uma sintonia muito boa. É difícil, assim, você, às vezes, as pessoas na vida pública, quando disputam eleições, fazem composições justamente para somar politicamente. A gente teve uma percepção totalmente ao contrário. Nós precisamos sim somar politicamente, mas o principal, nós precisamos somar conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento que ela carrega na área da saúde, eu não tenho. Eu entendo de gestão, estudei gestão pública, né? Sou formado em gestão pública, mas ela tem a sensibilidade da saúde, então é a pessoa que vai resolver o problema da saúde pública em Irati. E nesse sentido, a gente fez uma composição muito inteligente, somando forças e, evidente, somando ideias, somando projetos, somando a composição daquilo que a gente precisa resolver, que são os dois principais problemas hoje em Irati: saúde pública, desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento econômico é a minha área, então eu gosto muito dessa pegada do desenvolvimento, quero que Irati cresça, desenvolva, e ela vem em paralelo, cuidando da saúde. Tá certo. O senhor falou agora de saúde e desenvolvimento econômico, e a pergunta é justamente isso. A partir de 2025, o senhor assume a prefeitura de Irati. Quais são as suas principais áreas, suas principais metas para já o início do mandato que o senhor pretende fazer quando de fato assumir a prefeitura? Olha, bom, eu tenho falado muito sobre a questão das dívidas que a gente tem. Nós temos mais de 65 milhões em dívidas, entre eles vários empréstimos, alguns milhões em risco fiscal, e temos também 35 milhões aí para 2026, mais, enfim, em precatórios, né? Então, assim, orçamento público é uma responsabilidade que agora na transição a gente vai sentir realmente se é o que está no portal de transparência, se é o que foi apresentado para nós, para a gente poder começar a fazer os ajustes. Os ajustes vai ser evidente enxugar a máquina pública. Nós precisamos reduzir o número de secretários, não de secretarias, mas de secretários, e fazer algumas reformas políticas dentro da nossa administração. Nós vamos sim ter que, além de cortar gastos nesse sentido com relação à questão do secretariado, mas sim enxugar em cargos comissionados, né? Nós temos em torno aí de 100 a 110 cargos em comissão, pelo menos pela metade nós vamos ter que enxugar. E evidente que teremos que ter um controle interno, e vamos fazer um controle interno dentro da gestão, muito aprimorado, para que a gente faça uma gestão junto com o nosso secretário de administração e a gente possa enxugar o que a gente puder enxugar, seja em questões de valores de aluguéis, enfim, de gastos desnecessários de combustível, enfim, a folha de pagamento não tem porque ela já é, é, já é a folha de pagamento que já tem o valor mais ou menos de 49 a 50% que é para folha de pagamento. Então isso não tem o mexer. Mas você pode sim, a gente pode trabalhar de uma gestão mais eficaz dentro das pastas, né? Seja da educação, da saúde. Então tudo vai ser necessário um bom planejamento a partir do momento que a gente tiver os dados. Nós temos, evidente, o nosso documento principal, que é o plano de governo, onde foram apresentadas as nossas propostas para todas as áreas, né, de fazer uma administração mais moderna, mais enxuta, mais inovadora, enfim. Mas agora, com essa transição, nós vamos ter os dados. Quando a gente tiver os dados na mão, aí sim que nós vamos conseguir, de fato, fazer com que essas reformas aconteçam. Bom, dando sequência nisso, aí é implementar os projetos que a gente quer implementar. Todos os projetos que a gente desenhou no nosso plano de governo foram projetos que foram elaborados pela própria comunidade. Então a gente pegou e conversou com todos os setores, conversou com todos os segmentos, isso 3, 4 meses antes da eleição. Nós tivemos essa preocupação. Foi o único plano de governo que foi debatido e discutido em reuniões periódicas diárias com vários setores. E a gente fala isso de boca cheia porque
esse plano de governo ele foi construído a várias mãos e ele é um plano de governo pé no chão. Ele não tem nada fora da realidade, projetos absurdos que não condizem com o orçamento do município. Então, a gente é muito feliz em dizer que temos um bom plano de governo. Vamos coletar agora esses dados para fazer esses ajustes, essas reformas que são necessárias e, dando sequência, janeiro, fevereiro, março, começar a implementar os projetos que estão no nosso plano de governo. Tá certo. Eu tava vendo aqui o seu plano de governo sobre a saúde. O senhor tem várias propostas sobre implementação de programas como farmácia itinerante, o Uhum. cuidado integral, a saúde conectada, a inclusão. Queria saber como que o senhor pretende implantar esses programas lá em Irati. Perfeito. Veja, um dos principais pilares hoje a gente tem um pronto atendimento da Vila São João. Esse pronto atendimento, a capacidade dele, tecnicamente falando, é para 10 mil pessoas. Nós temos uma cidade de 60 mil pessoas. Então, ele tá muito inchado. Enfim, as pessoas têm a fila de espera, tem o problema com a questão de falta de médicos, a distância também para as pessoas que vivem mais próximos ao centro, né, os bairros da área central, têm alguma dificuldade de poder acessar pelo tempo, pela distância, né? Então, a Vila São João hoje, evidente, aí hoje é o segundo maior bairro de Irati, mas o que nós precisamos fazer? Fazer uma nova UPA central. Então, isso está no nosso plano de governo. Nós vamos atrás do governo federal para a gente poder fazer a instalação de uma nova UPA central, unidade de pronto atendimento, e a ideia é que a gente possa ter lá o que não tem na UPA, que é pediatra, ortopedista, exame laboratorial, raio-x, tomografia, tudo que uma UPA comporta, né? Então, aí o que, que é a ideia? Desafogar essa UPA da Vila São João. Para isso, evidente que nós vamos precisar de investimento. Apesar da UPA ser tripartite, né? Então, tem o recurso do governo federal, do estadual e do municipal que mantém a UPA de pé, mas nós vamos ter que, de fato, investir. E para isso, nós vamos ter que fazer uma gerência melhor do recurso público na saúde. O primeiro ponto é acertar no secretário, fazer um bom planejamento do recurso público dentro da saúde pública, enxugar o que é necessário e colocar o recurso público aonde tem que alocar. Nós temos sim o projeto da farmácia itinerante, temos o projeto da saúde conectada, que é praticamente implementar tecnologias dentro da saúde, aplicativos, para poder fazer com que a pessoa tenha condição de acessar, fazer o seu agendamento, entender em que pé que está o seu exame, ao mesmo tempo se conectar com a saúde pública de maneira mais ágil, até para ela não perder tempo e ela ficar mais informada. Então isso hoje a gente não tem, a gente precisa levar essa ferramenta para o cidadão. E entre outros os projetos, aí falando especificamente dos ACS, que são os agentes comunitários de saúde, nós temos aí em torno hoje de 19 ativos, em torno de 45 ACS e 19 ativos, né? Então, esses são as pessoas que saem das unidades básicas de saúde e levam a saúde pública para as casas. Porém, o porte de Irati requer o mínimo hoje do porte de Irati são 145 ACS. O que isso significa? Nós precisamos contratar mais ACS, nós precisamos ter mais gente que leve a saúde para os bairros e captem esses dados, essas informações dos pacientes e levem para as UBS para fazer com que essa saúde ela seja mais eficiente. Então, a gente tem aí no nosso plano a contratação de mais ACS, né, para potencializar a saúde e preventivamente a gente trabalhar com as pautas necessárias também. Então, eles não só levam e ajudam os cidadãos, né, discutindo a saúde, levando o atendimento da saúde pública na casa das pessoas, mas eles também fazem um trabalho muito importante de prevenção. E hoje, com o número de ACS, a gente não consegue cobrir toda a área central, principalmente a área rural. Por isso que nós precisamos de mais ACS. Nós vamos ter que fazer uma grande mudança na saúde pública de Irati, né? É um objetivo nosso, é um compromisso sério. Nós vamos precisar de muito recurso também do governo estadual, do governo federal, mas é o caminho que nós vamos seguir. Vamos resolver a saúde pública. A doutora Larissa também está muito motivada a resolver a saúde pública, então é isso. Perfeitamente perfeito. A gente já está chegando próximo ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor envolve a segurança. A gente que trabalha aqui com notícias, a gente vê muitos casos de violência contra a mulher na cidade de Irati. E o senhor destaca no seu plano de governo que pretende reforçar os serviços prestados a essas mulheres que são vítimas dessa violência. Eu queria saber quais ações que o senhor pretende fazer em Irati como prefeito. Isso é algo que tem incomodado muito, até porque nós temos aí, nos dados que nós temos, em torno de 1.850 ocorrências só no ano passado.
É muita ocorrência. Então, hoje, se pegar o mapa, Irati está entre as 10 cidades onde tem mais violência contra a mulher. Bom, assistência social vai ter que fazer um baita trabalho integrado com toda a rede de assistência, segurança pública, né, principalmente, e a polícia militar. Nesse sentido, nós temos discutido e falamos ontem sobre trazer a delegacia da mulher. Então, é uma pauta que nós vamos tabelar com a Polícia Civil. Nós precisamos só fazer um desmembramento antes da Polícia Civil em Irati para poder trazer a delegacia da mulher para prestar todo esse atendimento. Mas o que depender de nós, na nossa gestão, nós vamos fazer uma força-tarefa muito grande, um trabalho de conscientização e um trabalho muito firme com a segurança com relação, seja à conscientização, mas sim às penalidades necessárias que esses infratores cometem violência contra a mulher. Tem uma série de problemas que acarretam essa atitude violenta, né? Não é apenas ele vai lá e tal, enfim, uma série de atitudes. E essas atitudes vão ser transformadas aí através da nossa gestão, com muita atenção da assistência social, da segurança pública, para a gente reverter esse quadro. Então, esse é o nosso objetivo. Nós teremos bastante políticas de prevenção e principalmente pensando na questão da violência contra a mulher. Nós vamos atuar muito fortemente, Polícia Civil, Polícia Militar, Segurança Pública, Assistência Social, a nossa saúde. Nós vamos fazer uma rede que já existe, mas vamos ampliar essa força para que a gente possa diminuir esse número de ocorrências e, evidente que zerar vai ser muito difícil, mas se a gente puder aí minimizar pelo menos 90%, será uma vitória no nosso mandato. E nós vamos focar e trabalhar muito para isso. É uma pauta assim que me incomoda muito, incomoda muita gente também, então a gente vai fazer uma força-tarefa para poder reduzir esse número de ocorrências. Perfeito, prefeito. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você olhasse para essa câmera aqui Ah, e olhasse no olho do olho no nosso seguidor que mora em Irati e certo. falasse tanto para aquele que votou no senhor quanto para aquele que não votou. O que as pessoas podem esperar do Emiliano Gomes, o prefeito mais jovem de Irati, a partir de 2025, quando ele assume o Muito mandato? bem. Nós faremos história, faremos a melhor gestão de todos os tempos. Meu compromisso com você, eleitor, e com todos os iratienses, não só quem votou em mim, mas quem especialmente não votou em mim, que a gente possa unir as pessoas. Agora é o momento de unir a cidade e a gente possa pensar juntos em um novo tempo para Irati. Esse novo tempo vai ser conduzido por mim, por Larissa, mas principalmente com atenção e sugestões de todos vocês. Nesse sentido, o meu compromisso na campanha permanece. Carlos, todos que estão nos ouvindo, é de fazer um governo técnico, a gente poder resolver o problema das pessoas. É o que nós falávamos anteriormente. As pessoas estão ávidas que a gente resolva o problema delas. Então, para isso, nós precisamos montar um grande time de pessoas com qualificação técnica para a gente poder fazer com que realmente a gente resolva esses principais problemas que a gente tem. Além disso, nós precisamos fazer uma administração que remedie esses problemas. Ao invés de só resolver problemas, a gente precisa remediar esses problemas no sentido de identificar as possibilidades de erros que podem acontecer e a gente remediar esses problemas. E além disso, a gente vai além. Nós precisamos de desenvolvimento, né, que é uma pauta minha. Meu objetivo é fazer com que Irati entre num novo ciclo de desenvolvimento econômico, social, e para isso nós vamos ter que adotar políticas de desenvolvimento. Ponta Grossa é um exemplo disso. A gente sempre menciona o quanto Ponta Grossa, quanto Guarapuava tem um reflexo muito saudável, muito positivo para nós, e o quanto desenvolveu ao longo desses anos. A última indústria, para vocês terem ideia, foi há 30 anos atrás, que foi para Irati. Então a gente ainda, por mais que estamos numa rota muito boa, que é a 277, a 153, mas a gente precisa avançar. E para avançar, nós precisamos de políticas para desenvolvimento, cuidar do nosso empresariado, dos microempreendedores individuais, fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo. E esse é o nosso grande objetivo, botar Irati para frente. Então esse é o nosso compromisso com você. Nós vamos fazer um novo tempo com muita responsabilidade, pessoas capacitadas do nosso lado para a gente atravessar essas dificuldades que a gente tem e fazer com que Irati volte a crescer. Muito bem, esse foi o prefeito eleito de Irati, Emiliano Gomes. Eu agradeço, prefeito, a sua presença aqui no nosso portal. Agradeço a você também, seguidor e seguidora que é de Irati. Nós estamos tendo um crescimento muito grande em audiência lá em Irati, não só Irati, como as cidades da região, Imbituva, Ipiranga. Eu agradeço a todos vocês. Prefeito, desejo um bom mandato para o senhor, um bom trabalho lá em Irati e desejo a você, seguidor, uma boa noite e um bom fim de semana e até mais.